Bom dia a todos, amados irmãos, amigos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos para mais uma videoaula de Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista da Bíblia, em Osasco. Vamos seguir então o nosso assunto. Hoje aula curtinha, uma continuação da aula passada, onde nós estávamos então vendo as duas passagens principais ali com relação ao arrebatamento, a descrição do arrebatamento da igreja. Vamos antes recitar nossos versos para memorização. Já passamos todos os versos, os 6 versos, 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Vamos juntos? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4, do 13 até o 18. Espero que os irmãos estejam conseguindo memorizar. Domingo passado alguns irmãos se manifestaram, dizendo que ainda não conseguiram, mas não desista, pegue firme, faça a repetição, somente a repetição, a tentativa ali em recitar várias vezes, recita várias vezes o mesmo verso, vai fazer com que você consiga aí memorizar esta passagem bíblica, e não só esta passagem, como qualquer outro verso ou passagem bíblica que você deseje memorizar. Pois bem, vamos então seguir a nossos estudos, fazendo aqui uma breve revisão. Nós começamos então a ver a descrição do arrebatamento. Nós vimos lá 1 Tessalonicenses 4, 13 até o 5, 11, capítulo 5, verso 11, e o que tem ali a respeito do arrebatamento, as lições que nós podemos aprender acerca do arrebatamento da igreja. Nós vimos então, os mortos em Cristo serão ressuscitados. Segundo, os cristãos que ainda estiverem nesta terra serão transformados e glorificados. 3. Os mortos em Cristo estão atualmente com ele no céu. Número 4. O arrebatamento é a esperança e o conforto do crente. E número 5. O arrebatamento ocorre antes do dia da ira do Senhor, que é o período tribulacional. Ok? Seguindo então, a aula de hoje vai ser com certeza mais curta. Nós vamos ver aí então a segunda passagem importante, que tem bastante descrição aí também do arrebatamento, também ali transmitida pelo apóstolo Paulo, divinamente inspirado. Ele então ali nos mostra como será alguns detalhes a respeito do arrebatamento. Talvez todas as questões não possam ser respondidas, mas a gente vê bastante itens, bastante descrição a respeito desse grande evento, desse momento em que todo cristão aguarda aí ansiosamente, desde o início da igreja, ali, desde dos tempos ali dos apóstolos. Havia ali a bem-aventurada esperança, de que seriam ali a geração do arrebatamento, que veriam essa vinda do Senhor, para buscar a igreja. E até hoje ainda não se confirmou, quem sabe seremos nós. Então, 1 Coríntios 15, dos 51 a 58, vamos aqui fazer a leitura, irmãos. Vou ler, os irmãos podem aí acompanhar em suas Bíblias. Essa importante passagem também, se alguém também desejar memorizar, pode aí ficar à vontade, para uma passagem importante também acerca do arrebatamento. Diz assim a palavra de Deus: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos,
mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Então, uma passagem muito interessante acerca do arrebatamento. Nos passa algumas lições que podemos aí extrair então deste trecho. Número 1, o arrebatamento é um mistério que não foi revelado nas profecias do Antigo Testamento. Ali é o verso 51, né? Então Paulo começa ali: eis que vos digo um mistério. Né? Assim como a igreja, né, não estava revelada, os profetas do Antigo Testamento não tinham esta revelação, o arrebatamento também se insere, né, nesse contexto. Um mistério que foi revelado aí só por Jesus, né, no início ali da igreja, quando ele então instituiu a igreja. Número 2, os mortos em Cristo serão ressuscitados para a incorrupção, e os crentes que estiverem vivos serão transformados de mortais em imortais. Né, ali versos 52 e 53, né, já dizendo também a mesma coisa lá que vimos em Tessalonicenses, né, sobre a ressuscitação dos mortos. Então, de alguma forma, né, os corpos ali dos sepulcros sairão e esses irmãos então serão ressuscitados, seus corpos, né, já como vimos na aula passada, já estão com o Senhor. O que acontecerá nesse dia então vai ser a ressuscitação dos corpos, né? E depois, logo em seguida, então, os crentes que estiverem vivos vão ser transformados. Né? Vai ser um evento mais ali, imediatamente ali, né? Esse corpo mortal, corruptível que nós estamos, será imediatamente transformado, glorificado, de forma que nós possamos estar com o Senhor. Ok? Número 3... é uma fonte de grande encorajamento e motivação para o serviço cristão. É ali verso 58, né? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, certamente, né, já ali na mesma palavra ali aos Tessalonicenses, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, né? É o 4:18. É um incentivo, né? O que motiva o cristão a continuar seu trabalho, continuar sua vida de dedicação a Deus, de vigilância, né? De manter-se de forma digna do Senhor, né? Sabendo que tudo está prometido pelo Senhor, está dentro de um plano do Senhor para a igreja, para aquele que então se está servindo ao Senhor, que foi escolhido, né, pelo Senhor para servi-lo, e deve manter isso aí como uma das prioridades da sua vida. E nós vemos, né, então nesse texto aí esse Paulo relembrando isso, né, intensificando essa lembrança, que no início desse capítulo, se a gente vê ali, ele fala, né, acerca de alguns questionamentos sobre a ressurreição, né, que alguns falsos mestres estavam querendo dizer que não havia ressurreição, e até, né, Paulo fala, se então não há, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Quer dizer, não tem nenhuma esperança para o cristão, né? Mas a gente vê que não é isso, né? O plano de Deus
né, para a igreja, para o cristão, está bem já consolidado. Estamos aqui apenas aguardando o próximo passo. Enquanto estamos, evidentemente, aguardando, o nosso trabalho, né, nosso serviço para o Senhor deve continuar cada vez mais fiel e dedicado, né? Estamos vivendo dias aí de um certo relaxamento, evidente, e nós vemos, né, tanto no trabalho quanto na questão de comportamento cristão, mas temos que sempre relembrar isso, né? O Deus a quem nós servimos, né? O que Ele nos pede, o que Ele nos ensina por meio da sua santa e bendita palavra. E por último, e a última trombeta, irmãos? Tá ali no verso 52, né? Paulo fala, porque a trombeta soará. E também lá em Tessalonicenses ele fala, né? Com relação à trombeta, né? Porque o Senhor voltará com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Há alguma confusão? Alguns, né, estudiosos aí querem associar essa trombeta com as trombetas lá do Apocalipse, que serão ali usadas no período tribulacional. Tem até alguns estudos dizendo que a palavra aqui que foi traduzida para trombeta, né, nesse verso, na verdade, era uma outra, seria trompa, e aí diferenciaria das trombetas lá do Apocalipse. Mas, enfim, o que creio que nós temos que entender nesse momento é que não se tratam das mesmas trombetas, né? Essa trombeta para a igreja não está inserida entre aquelas 7 trombetas, o que colocaria a igreja ali no período tribulacional, confundiria a igreja com Israel, né? Um item aí que já temos batido muito na tecla aí de afirmar, então, biblicamente, que a igreja não é Israel e não tomou o lugar de Israel. Então, essa trombeta é para a igreja. A trombeta que soará no arrebatamento dos santos da era da igreja não é a mesma que as trombetas que soarão em Apocalipse, como julgamentos neste mundo ou as trombetas que soam em referência a Israel. Então, creio que para esse momento basta nós sabermos isso, né? Não se trata das mesmas trombetas lá do período tribulacional. Chegamos então ao fim, né? Na próxima aula vamos mudar aí o tema, vamos para o tempo do arrebatamento. Já vimos, né, bastante coisa acerca desses estudos que existem e agora o nosso foco é o arrebatamento pré-tribulacional. Então vamos ver aí como podemos biblicamente entender que o arrebatamento da igreja será antes do período tribulacional. Que o Senhor Deus abençoe a todos. Tenham um excelente dia debaixo das graças do Senhor. Bons estudos e peguem firme, irmão. Vamos, né? Peguem firme ali na memorização dos versículos, no apoio e no incentivo à nossa escola dominical. Eu sei que às vezes a gente fica devendo aqui de poder talvez oferecer algo com maior qualidade para os irmãos, como tem aí muitos canais aí no YouTube, né, que fazem isso. Mas creio que a nossa ideia, a nossa intenção aqui é manter este vínculo, né, da nossa EBD, que já há tantos anos tem feito parte aí do nossos domingos, né, e certamente tem tido muitos frutos, muito conhecimento ali acerca do Senhor e momentos de nós estarmos juntos ali estudando a palavra de Deus. Então, não deixe morrer esse trabalho, apoie, divulgue, né, esteja acompanhando as aulas e estudando, né, em seus lares e aprimorando a cada dia no conhecimento de Deus. E como não posso esquecer, se você que nos assiste ainda não reconheceu a Cristo como o único suficiente Salvador e Senhor da sua vida, confesse o Senhor Jesus como seu Salvador. Peça perdão dos seus pecados, né, e certamente Ele mudará, transformará a sua vida e você vai então ser aí salvo da condenação eterna. Ok? Que o Senhor Deus abençoe a todos.